Paz seja convosco, eu me chamo João. Gostaria de ler uma passagem com os irmãos, se encontra em 1 Samuel, capítulo 25. Diz assim, o versículo 25. Então Saul disse a Davi: Seja abençoado, meu filho. Você fará coisas muito grandes e em tudo será muito abençoado. Essa passagem é muito interessante porque ela remete à hipocrisia de Saul. Muitas das vezes nós vamos ver Saul vivendo pela aparência dos outros. Saul, no começo do seu ministério, no começo do seu reinado, ele peca contra o Senhor quando ele vai sacrificar ao Senhor, quando na verdade não era a função dele. Samuel não chega a tempo, então ele depois usa desculpa dizendo que os soldados estavam indo embora e ele precisou sacrificar porque estava com medo das pessoas. Logo depois, novamente, por conta das pessoas, ele peca ao Senhor. O Senhor diz, destrói tudo, mas ele diz, e acatando o que os seus soldados aconselharam, ele percebe que seria melhor, na visão dele, deixar algumas coisas. Então, novamente, ele peca ao Senhor por conta das pessoas. E em duas passagens a palavra nos diz que Davi teve a oportunidade de matar Saul, só que Davi declara que ele não poderia matar um ungido do Senhor. Se fosse a vontade do Senhor, ele mesmo mataria, mas que Davi não tinha esse poder. Então nessas duas passagens, Davi, ele diz ao rei, logo depois de passar por esse momento, que teve a oportunidade de matar o rei. E Saul, ele percebe naquele momento como um falso arrependimento, como uma falsa piedade, como um falso perdão, dizendo de verdade, meu filho, se remetendo a Davi, você poderia me matar, eu não sei porque eu estou te perseguindo. Na primeira passagem ele diz isso, mas logo depois ele volta e acontece a mesma coisa. Davi teve a oportunidade de matá-lo e novamente Saul fala para ele essa passagem que nós lemos, dizendo, você será muito grande, eu reconheço a sua grandiosidade, o que o Senhor vai fazer através de você. Mas novamente ele persegue Davi. Então nós percebemos aqui que Saul ele vive para os outros. Em uma das passagens, o seu filho Jonatas diz a Davi, Davi, tudo o que acontecer, tudo o que o rei for fazer, assim eu ficarei sabendo. Saul não faz nada sem me contar. Então nós temos aqui um homem que não sabe viver sozinho. E na nossa caminhada, muitas das vezes, nós precisamos de momentos sozinho com Deus. Muitas das vezes, Jesus saía diante da multidão e ia ao deserto para orar, para ter um momento sozinho. Se nós não temos um momento sozinho, se nós não temos um devocional com o Senhor, nós não vamos conhecê-lo da forma que devemos conhecer. Pessoas ao nosso lado é importante, nós precisamos, a palavra diz que não é bom que o homem esteja só, mas também nós não podemos viver apenas com pessoas ao nosso lado. Nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos às vezes ficar em silêncio para ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor, muitas das vezes, como lá diz em Elias, quando Elias estava na caverna, o Senhor passou o vento, passou o mar, passou ali as coisas da natureza, mas o Senhor não estava lá. O Senhor estava na calmaria que veio. Então nós precisamos muitas das vezes ficar nesse momento em silêncio. Precisamos ter um momento devocional com o Senhor pela manhã, que seja a nossa primeira coisa a fazer, e à noite que seja a nossa última coisa a fazer. O salmista diz que de manhã ele presta um culto ao Senhor e que ele dia e noite medita em sua palavra. Então que essa seja a nossa devoção, que essa seja a nossa adoração ao Senhor, um culto racional a Deus. Então fique com essa palavra, que nós possamos dar ao Senhor um culto racional, um culto consciente, com prioridade ao Senhor. Que o seu dia seja abençoado, amém?